E estamos de volta a mais um Café com Política, que é a organização do Sindijus e do Sindileges, que juntas decidiram entrevistar candidatos a deputado federal, a senador e também a deputado distrital. E estamos aqui agora com Fábio Pereira de Souza, mais conhecido como Professor Fábio, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Tudo bem, candidato? Tudo jóia, é uma satisfação enorme estar aqui participando desse bate-papo, desse diálogo, desse café do Sindijus e do Sindileges. Uma honra. Para a gente é um prazer, isso aqui é uma mesa de diálogo, de abertura de conversas, para expor as demandas dos servidores públicos e também ouvir as propostas dos candidatos em prol do serviço público e principalmente em prol da sociedade brasileira. Candidato, o senhor passou por concurso público para professor e sabe da importância dos concursos públicos para colocar nos quadros do serviço público profissionais altamente qualificados tecnicamente. Qual a sua visão sobre a terceirização dos serviços e como vai atuar nesse contexto? Bom, serviço público se faz com servidor público. Eu sou servidor público há 26 anos aqui no Distrito Federal, ainda mais em qualquer capital de um país. Não só do Brasil, do mundo todo, qualquer serviço público, você precisa ter servidores públicos capacitados, formados, uma formação continuada, plena desse serviço. Então, defender o servidor público, defender os concursos públicos é uma das minhas metas, desde sempre, porque sou concursado e sei da importância disso. E para além disso, a gente tem que valorizar esses profissionais, esses servidores que estão, porque qualquer serviço, seja ele educacional, a saúde, a segurança, se nós temos professores profissionais mais capacitados, mais valorizados, mais respeitados, com certeza esse serviço para a população se volta com melhor qualidade e com a alta excelência. Então a gente tem aí o objetivo de lutar pela continuidade dos concursos públicos em todas as áreas, não só educacional, mas também nas outras áreas também, e efetivar o Estado com o maior número de profissionais que a gente possa ter via concurso público. A terceirização, nós já temos as nossas empresas, né, que atuam com servidores, e é da livre iniciativa, privada, fazer essa contratação. Mas o serviço público, o serviço de atendimento à população de uma forma geral, tem que ser feita e deve ser feita por servidores públicos concursados e servidores públicos que estão ali realmente imbuídos com o sentimento de servir a população, de servir a comunidade. Muitíssimo obrigada por sua resposta. Candidato, enquanto secretário executivo da Secretaria de Educação, o senhor contribuiu para a implementação de mais de 50 creches e também para a implementação de centros de língua. O senhor entende que para ofertas de serviços públicos de qualidade, tais como educação, saúde e também centros de língua, há necessidade de servidores públicos motivados e principalmente valorizados. Como atuar nessa área? Como valorizar os servidores para que eles prestem bons serviços à população brasileira? O principal é a valorização, o reconhecimento da importância do servidor público. Eu falo que qualquer empresa, seja ela pública ou privada, então qualquer secretaria de Estado, qualquer lugar, o produto mais importante tem que ser o ser humano, tem que ser a pessoa, tem que ser o servidor. Eu também fui presidente da SEASA agora recentemente, passei 6 meses como presidente da SEASA e peguei a SEASA para fazer um choque de gestão lá. E o primeiro passo que eu dei foi o quê? Reunir todos os servidores concursados da SEASA e fazer um diálogo com eles bem aberto, porque eu acredito também que a valorização profissional ela passa por um diálogo com quem está fazendo o trabalho. E lá na SEASA, por exemplo, eles tinham um acordo coletivo de trabalho que era de 2012, um plano de cargos e salários que era de 1991. 1991, nós estamos em 2022. Desde então nunca tinha sido atualizado. Então chamei todos os concursados da SEASA, a empresa tinha dado prejuízo no ano de 2020 e eu falei, se nós queremos que essa empresa ela dê lucro, nós temos que trabalhar com servidores concursados. Então vamos valorizar os servidores concursados porque a gente vai ter o retorno. E nós tivemos. A gente pôde aumentar em 23% o aumento do salário dos servidores, corrigir o auxílio alimentação passando de 320 para 1.380, a gente deu auxílio combustível, nós demos também o auxílio educação para além do auxílio creche e algo que é de suma importância, a valorização profissional, dando a capacitação continuada e formação continuada com especialização, mestrado e doutorado. E isso tudo no ano de 2021. E aí, por incrível que pareça, o óbvio veio. A valorização do profissional
a empresa no ano de 2021 teve lucro. Então nós fechamos o ano de 2021 com todas esse atendimento das demandas dos servidores públicos que lá atuam na Ceasa, a gente valorizando esses servidores, reconhecendo eles profissionalmente, a empresa ainda fechou o ano de 2021 com lucro, diferente do ano de 2021 que deu prejuízo. Então está comprovado, estatisticamente comprovado de fato que valorizando os profissionais, valorizando o servidor público, qualquer empresa, qualquer secretaria, qualquer ministério, qualquer órgão público vai ter resultado. Então, se nós queremos mudar a segurança pública, a saúde, a educação, a mobilidade, o trânsito, valorize os profissionais. Se nós queremos mudar o legislativo, o judiciário, valorize os profissionais que atuam nesses órgãos, que eu tenho certeza que a população vai ser melhor atendida. E aí, só para finalizar, a Ceasa, nós ficamos todo esse período de pandemia abertos o tempo todo, de segunda a segunda, todos os servidores atuando ali, porque a gente tinha aquilo, fica em casa se puder. E lá, como é uma cidade da alimentação, as pessoas não poderiam ficar em casa, porque senão não teria como a gente se alimentar em casa, quem estava dentro da casa. Então, agradeço aqui e parabenizo todos os servidores públicos da Ceasa por esse comprometimento com o DF, com o serviço público e com a nossa sociedade. Então, valorizando os profissionais, aumentando a autoestima desse profissional, com certeza vai ter resultado. Então, se nós queremos uma capital de um país melhor, vamos valorizar os profissionais da nossa capital. Excelente, candidato. E falando também de valorização, a gente pode mencionar a recomposição, né? Já que vários servidores públicos, várias categorias de servidores públicos estão com salários defasados aí, sendo corroídos pelas perdas inflacionárias. Qual a sua visão sobre isso? Sim, primeira coisa, a gente tem que acabar com esse teto dos gastos públicos, né? Com essa PEC, aquela legislação que tramitem no Congresso. A gente não pode ter isso, até porque investir nos profissionais, investir nos servidores, ele é de suma importância. Então, a gente não tem que ter teto. Né? O teto não tem que ser o nosso limite. O nosso limite, eu falo sempre que tem que ser o céu, né? O nosso limite tem que ser o céu, tem que ser a realização dos nossos sonhos. Então, valorizar os profissionais, os servidores públicos é de suma importância. Então, a gente não pode ter esses limites de gastos também. A gente não pode ter esse desmonte na educação, na saúde, na segurança. Então, a gente não pode ter um desmonte no serviço público. E todas essas PECs que tramitam no Congresso, seja na Câmara Federal ou no Senado, ou em outro órgão legislativo, na Câmara Distrital, nós vamos ser contra, porque a gente defende o serviço público, e o serviço público de qualidade só é possível com profissionais valorizados, com profissionais de qualidade. Ninguém quer benéfice nenhuma, ninguém quer ser corporativismo nenhum. Nós queremos valorização e reconhecimento enquanto servidores públicos, porque qualquer serviço público tem que ser feito com servidores públicos, mas esses precisam estar bem, com a autoestima boa, com a saúde boa, para atender bem aquela população. Porque imagina, você chegar no hospital, tem um servidor público ali que está desmotivado, desvalorizado, com a autoestima baixa. Como que ele vai conseguir atender uma população que chega doente para ser socorrida e atendida? Então a gente precisa ter um profissional ali que esteja bem para socorrer as demandas da nossa população. Porque quando alguém procura um serviço público, seja educação, a segurança, a saúde, qualquer tipo de serviço público, ela está com a sua necessidade. Ela tem alguma necessidade. Então o profissional que vai receber ali precisa estar bem para poder atender as suas necessidades, a necessidade dessa população. Então nós vamos ser contra qualquer tipo de desmonte do serviço público no Distrito Federal e no Brasil. Perfeito, candidato. Agora há pouco o senhor falou sobre a Emenda Constitucional 45, que é a famosa emenda do teto dos gastos públicos. Como ela prejudica a concretização de projetos importantes em prol da sociedade? Os gastos do teto público, a Emenda Constitucional 45, ela gera um caos para a gente, quanto servidor público, porque ela limita. Você, por exemplo, a gente falou aqui sobre ampliação de escola, ampliação de hospitais, ampliação de unidades de segurança, e para isso a gente precisa contratar servidores para atender a população. Não adianta nada a gente construir um hospital e não ter profissional para atender essa população. Não adianta nada a gente construir a escola e não ter profissionais para atender nessa escola. Então a gente precisa sim acabar com esse teto, entender que investir
em profissionais concursados, investir no serviço público é estar investindo em uma população, em uma comunidade, é estar investindo na cidade. Então não é gasto. Serviço, investir em servidor não é gasto. O gasto é justamente a gente construir um hospital e esse hospital permanecer fechado ou a população ir lá procurar um atendimento com especialidade A, B ou C e não ter um profissional ali para atender. Isso sim vai ser gasto, isso vai ser jogar dinheiro no ralo. Então investir em contratação de profissionais, investir no servidor público não é gasto, é investimento em melhorar a qualidade da cidade que a gente vive, seja ela qualquer, estamos falando do Distrito Federal aqui, então é melhorar a qualidade da nossa população, da nossa comunidade. E isso tudo só é feito com servidores capacitados, valorizados, que possam ser reconhecidos pela sociedade também, porque quando eu falo muito isso, quando o servidor ele não está com autoestima boa, não é valorizado pelo Estado, a sociedade, a tendência também é não valorizar esse profissional. Ela é um reflexo disso tudo. Então, para que a sociedade valorize o serviço público, o Estado tem que se comprometer e valorizar o servidor público, para mostrar que não é porque é público que é ruim, não é porque é público que não tem qualidade. Então os profissionais, os servidores públicos são de qualidade, sim, merece o seu respeito, merece ter um lugar de destaque dentro da sociedade porque eles prestam um serviço essencial. Porque todo serviço público tem que ser considerado e deve ser considerado como serviço essencial para o Estado e para a nação, e é isso que nós vamos lutar. Então o serviço essencial não pode ter de forma alguma limite de gasto, se é um serviço essencial. Então todos nós, servidores públicos, devemos ser conotados pelo Estado, pelo Brasil, como servidores essenciais para servir a nossa população, a nossa comunidade. Perfeito. Candidato, outra proposta também, que é voltada, uma das suas principais propostas, né, é voltada para a educação e para a educação pública de qualidade. Pode contar para a gente quais são esses projetos? Sim, eu acredito muito que tudo que na nossa vida tem que ter educação no meio. Aliás, educação no meio não, na frente. Acredito que a nossa mudança enquanto ser humano só vem por meio da educação. A nossa transformação social de uma cidade só vem por meio da educação. Eu venho de uma cidade muito humilde, em São Miguel do Tapuí, do Piauí, vim para o DF com 6 anos de idade, fugindo de uma seca. E a educação mudou a minha vida. A educação transformou o contexto que eu vivia. Então eu falo sim que eu fui um privilegiado de me apegar à educação e a educação, me apaixonar pela educação e a educação transformar a minha vida. Se hoje eu sou servidor público com 26 anos na secretaria e posso vir hoje como candidato a deputado federal, é graças à educação. Então a educação transforma vidas sim, ela muda o nosso contexto social que a gente vive. Então meus pais sempre falaram, a gente não tem um grão de areia a deixar para vocês, só temos a educação, então se apegue nela. E foi isso que eu me apeguei. E hoje eu defendo sim que termos uma cidade educadora, uma cidade que tem um olhar especial para a educação pública de qualidade, de excelência que a gente precisa e merece, mas para além disso, uma cidade que respire educação. Não educação enciclopédia, a educação que está ali nos nossos livros, mas uma cidade educadora, como a gente tem aqui em Brasília, a faixa de pedestre, né? Todo mundo para na faixa de pedestre, dá o sinal, o carro para, você atravessa ali com segurança. Isso é uma cidade que respira educação. Então, trazer uma cidade, um projeto de cidade educadora para o DF, é uma cidade que nós queremos mais respeito aos profissionais de educação, com toda certeza, mas mais segurança, mais saúde. E quando a gente tem uma população educada, a tendência é a população se cuidar mais. Então eu falo que o impacto a médio e longo prazo para a saúde, para os hospitais, as filas hospitais, também vai ser melhor, porque vai diminuir, porque a pessoa vai se alimentar melhor, vai fazer exercício, praticar, ter espaço de convivência na cidade. A segurança, a mesma coisa, população mais educada, a tendência é no futuro a gente construir menos presídios. Então eu defendo com toda certeza uma educação pública de qualidade, de excelência para toda a nossa comunidade e para além disso, um serviço público de qualidade com profissionais valorizados e reconhecidos pelo Estado e pela sociedade. Precisamos urgente que a sociedade reconheça a importância dos profissionais da educação e dos profissionais da educação e do serviço público de uma forma geral. Perfeito. Candidato, tem espaço agora para conversar com os servidores públicos, expor suas propostas
que também não versam só sobre o serviço público, né? Tem para outras áreas aí. E também falar as suas redes sociais e o seu número aí para os servidores. Sim, então primeiro quero agradecer aqui a abertura de espaços do Sindled, Sindjus. Muito bacana a gente estar nesse diálogo, porque eu falo sempre, o mais importante não é a gente conhecer também as propostas de um candidato, é conhecer o passado do candidato, conhecer as histórias do candidato, porque o nosso passado ninguém apaga, né? Já passou, então o que você fez, o que você construiu, deixou de fazer é de suma importância. Então faço um convite a vocês para conhecer as nossas redes sociais, Professor Fábio Souza lá no Instagram, Facebook também, tem toda a nossa história, o site também, Professor Fábio, muito simples ir lá, dá um Google aí, que hoje é famoso, busque a nossa história, porque vocês vão ver, são 26 anos em defesa do serviço público, em defesa de uma educação de qualidade, em defesa de uma cidade educadora, buscando sempre o melhor para a nossa comunidade, nossa população. Temos vários projetos que a gente desenvolve, mas o principal dele é tornar Brasília uma cidade educadora, uma cidade segura, uma cidade que a gente possa caminhar aí a todos os lugares, uma cidade que a gente pode ter uma educação de excelência, uma saúde de excelência, por ser a capital de um país. Lutar por um fundo constitucional que atenda os anseios da nossa população nas 3 áreas, saúde, educação e segurança, porque o fundo é de suma importância. E outra meta, as nossas emendas, é de suma importância a população saber que todo parlamentar tem suas emendas, as nossas emendas para o lado social. Então a gente tem que ter um olhar para a sociedade, principalmente nesses 2 anos que nós tivemos aí de pandemia, no extremo de uma pandemia, a gente precisa ter um olhar para as pessoas e saber que o mais importante de uma cidade são as pessoas, não são os prédios, não são os carros, não é nada, são as pessoas. Então é olhar para a população de uma forma geral. Então é nisso que eu acredito e mais uma vez deixo o convite aqui para conhecer quem é o professor Fábio Souza, candidato a deputado federal pelo MDB, número 1525. Então, dia 2 de outubro, vamos fazer uma revolução e dar um voto consciente, um voto que realmente que a gente possa se lembrar nos próximos 4 anos, né? Porque a gente vive num momento que as pessoas estão revoltadas ainda com a política. Eu falo que a gente não tem que ter revolta com a política, nós temos que ter revolta com alguns políticos. E eu falo sempre que ninguém que está no Congresso, todo mundo está no Congresso, seja no Senado ou na Câmara Federal, todo mundo foi eleito pelo povo. Então, se nós queremos tirar quem está lá, é por meio do nosso voto, que é algo mais democrático e algo mais poderoso que nós temos na mão, e o voto de todo mundo tem a mesma importância. Então é isso que nós queremos e é esse o convite que eu faço para vocês. Dia 2 de outubro, voto consciente, vote professor Fábio, deputado federal 1525. Muitíssimo obrigada, candidato. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vir aqui conversar com a gente, expor as suas propostas, ouvir as nossas demandas como servidores públicos e agradecemos esse tempo. Eu que agradeço. Entrevistamos agora Fábio Pereira de Souza, professor Fábio, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.